Muitas pessoas que passaram a vida inteira achando que eram só desorganizadas, lá para as tantas da vida estão descobrindo que na verdade tinham TDAH e estão tendo um diagnóstico tardio, depois de terem tomado muita pancada da vida, pancada dos pais, esculacho do professor e tantas questões físicas e emocionais que passaram aí na jornada dessa pessoa e os diagnósticos estão aumentando. Essa é uma pergunta que às vezes chega tanto na minha caixinha, quanto quando eu vou falar em algum evento sobre neurociência, aprendizagem ou outras demandas relacionadas até o mundo do trabalho, o mercado de trabalho. Essa pergunta muitas vezes aparece, porque isso é algo que impacta tanto as pessoas, o indivíduo que tem TDAH, quanto as instituições, porque as instituições estão tendo aí, com esses diagnósticos, muitas vezes a percepção, né, e a conclusão e a certeza de que determinadas pessoas do time têm TDAH. Aqui nesse canal nós falamos sobre neurociência e comportamento, né? Usamos as ferramentas da neurociência e comportamento para falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional. E essa pergunta tem surgido muito para mim, e o que eu tenho falado para as pessoas é algumas coisas que eu quero considerar aqui com você. Não é que a gente tem necessariamente um aumento de pessoas com TDAH. O que a gente tem é um aumento dos diagnósticos das pessoas com TDAH. Eu tenho pelo menos 5 pessoas próximas a mim que tiveram um diagnóstico de TDAH, alguns com mais de 30 anos e outros com mais de 70 anos. Então a gente está falando aí de gente que desde criança teve diversos problemas e diversas questões. Inclusive eu vou deixar aqui um card para você assistir um outro vídeo em que eu falo sobre os sintomas, as características de uma pessoa que tem TDAH, né, para você assistir o vídeo aí e ampliar a sua visão com relação a isso. E essas pessoas, elas sempre tiveram essas características, mas elas não tiveram um diagnóstico. Então a gente não tem necessariamente um aumento da quantidade de casos, mas um aumento da quantidade de diagnósticos. Isso se deve principalmente a diversas possibilidades em que as pessoas agora têm de descobrir, né, ouvindo um podcast, assistindo um vídeo aqui no YouTube, ouvindo um podcast, vendo um vídeo nas redes sociais, no TikTok, no Shorts, no Instagram, onde quer que seja. Então, essa disseminação do conhecimento, os profissionais de áreas diversas, de áreas médicas, de áreas da neurociência, de áreas da educação, pedagogia ou até médicos especializados em crianças, pediatras e etc. Essa comunicação e esse compartilhamento das informações vai fazendo com que as pessoas tenham acesso, e ao ter acesso a pessoa fala, caramba, ouve um vídeo meu e fala, caramba, pô, tô na dúvida aqui, ó. Bateu aqui, deu match aqui nas coisas que eu penso, na maneira como eu funciono, nos hábitos que eu tenho, nas coisas que eu faço, então vou dar uma olhada um pouco melhor nisso. Então tem muito mais a ver com essa questão. Quando nós falamos sobre sinais, né, que passaram despercebidos na infância, né, por exemplo, uma criança com TDAH, ela tem uma característica, principalmente quando ela é pequena. Depois que ela é adulta, ela aprende a refrear esse comportamento. Mas a criança pequena, ela fica sonhando, ela fica viajando na sala de aula, sabe? Fica viajando. Aquela criança que enquanto a aula estava rolando, ela está desenhando coisas aleatórias. Às vezes o professor está falando de uma coisa e ela levanta o dedo, se ela for mais desinibida, né? Levanta o dedo e faz uma pergunta ou faz um comentário que não tem nada a ver com o contexto, porque ela estava numa viagem interplanetária, e eu costumo dizer que entrou no guarda-roupa, foi para Nárnia, né? Uma associação aí com o filme Crônicas de Nárnia, entrou no guarda-roupa, foi para Nárnia, aconteceu um monte de coisa lá, poderosa e incrível, que ninguém viu, que só aconteceu na realidade dessa criança, dessa cabeça, e depois ela volta. Camila, isso só acontece com criança? Não, acontece com adulto, com TDAH também. É por isso que uma pessoa que é adulto tem TDAH, ela vai ter uma tendência maior a cortar um assunto, por exemplo, né? Cortar um assunto e trazer um outro tema que não necessariamente tem total relação com o que estava sendo tratado, com o que estava sendo falado na hora. Ela também vai ter uma tendência a esquecer mais os prazos, a perder as coisas com frequência. Principalmente quando é criança, você vai falar, porque ela está ali aprendendo também os nomes das coisas e o que são os objetos. Você pede para ela ir comprar alface e ela volta com uma chicória, com coentro. Que é verde, é tudo verde. Tudo que for verde entra na classificação de salada e ela vai trazer. Quando adulto, pode ser que ela se condicione um pouco mais, mas ela ainda vai cometer erros, como, por exemplo, você pede um leite desnatado e ela traz um leite integral. E aí ela ainda vai ficar chateada. Quando você reclamar que tá trocada, ela ainda vai ficar chateada. E isso vai trazer muitos problemas para o trabalho, né? Inclusive, eu vou deixar aqui um agente
que é um agente do ChatGPT, que eu treinei para te ajudar a tirar dúvidas, né? Se esse é o seu caso, é como se eu peguei o meu conhecimento e coloquei lá para que vire uma espécie de material de apoio dos vídeos. Você pode clicar aí nesse material de apoio e conversar com ele para entender como lidar melhor com as demandas da sua vida. Nesse contexto ainda de criança, essa criança vai ser chamada de preguiçosa, de desorganizada, de burra. O caderno dessa criança vai ser um caos, isso se ela tiver caderno. Ela vai se perder nos prazos, ela vai esquecer de avisar que tem prova e vai na véspera da prova, ou só no dia da prova que ela vai lembrar, ou então na véspera da prova, na hora de dormir, ela vai lembrar que tem prova e vai falar para a mãe vai gritar, dependendo da mãe, vai gritar, vai xingar, vai bater, vai colocar abaixo de cachorro, vai botar de castigo, e talvez tudo isso venha desse histórico, né? E por isso que o diagnóstico de TDAH para adultos, apesar de ser tardio, é uma coisa que gera muito alívio. Eu atendo muitos profissionais de empresas, né, profissionais de empresas que tiveram diagnóstico tardio de TDAH e que depois vieram para o meu atendimento, não porque eu trato desse aspecto neuroquímico e farmacêutico, mas sim no aspecto comportamental, porque essa pessoa já vai ter um comportamento condicionado, ou seja, as coisas que ela aprendeu a fazer e a maneira como ela aprendeu a se comportar. E aí depois que ela toma a medicação vai regular internamente a cabeça dela, a dopamina dela, mas não vai regular o comportamento que ela tem. Ela continua tendo um conjunto de comportamentos que ela precisa ajustar. Então, essas pessoas geralmente vêm para mim para que eu faça exatamente esse processo. E aí, se você quiser saber, foi o que eu falei antes, se você tem indícios e comportamentos de alguém que tem TDAH, vou deixar aqui o card para que você assista o próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, você coloca aqui embaixo, já manda um like aí nesse vídeo e nunca esqueça que o conhecimento muda você e quando isso acontece, você muda tudo, você pode mudar tudo. Beijo e até o final. Até mais. Tchau, tchau.